Fala galera do Fala Abner, aqui ó, chegamos pra resenha. Gente, contar pra vocês, a terceira rodada do Campeonato Paraense foi-se embora. Só quem não jogou na rodada foi o Paysandu, que já é de conhecimento popular, virtude da belezura que tá o gramado lá do Galo. Ô Galo, esses gramados que dependem das prefeituras do interior, que elas são proprietárias do estádio, são uma vergonha, né? Porque o cara sabe que vai começar o campeonato, o prefeito sabe que tem que ajeitar o campo, vai receber gente na cidade dele, sabe que o time da cidade precisa da sua praça esportiva, o povo tá esperando o jogo, e aí não faz porcaria nenhuma com o gramado do estádio, o estádio em si. A federação também não tá nem aí para isso, parece que gramado de jogo para ela não importa. Aí quando cai na mídia, a porrada vem, aí começam a fazer alguma coisa e deram o exemplo aí ao transferir a data da partida. Enfim, a rodada ela destaca a vitória da Tuna, né? Muito bacana, a Águia vencendo a sua primeira partida depois do vexame que foi a goleada para o Paysandu por 3-0 dentro do Souza. Vexame por quê, Abner? Porque ninguém perde de 3-0 dentro de casa com uma camisa do tamanho da Tuna. Camisa não ganha jogo, é verdade. Mas a Tuna da campanha que fez no ano passado, em casa perder de 3-0, independente para quem seja, no Campeonato Paraense. Por falar nisso, o nível, hein? Pelo amor de Deus, eu esperava mais. As equipes que enfrentaram Remo e Paysandu, foi acho que eu tive possibilidade de ver. E aí a gente vai por um Castanhal, que não enfrentou nem Remo e Paysandu, e ver como está na competição, com o investimento que tem, aí, meu amigo, é ficar ainda muito mais preocupado, ficar muito mais, né, se perguntando, né, que campeonato é esse que está sendo disputado. O Remo venceu fora de casa, meteu 3-0, um adversário que não ofereceu muita resistência. O Remo também veio mais apurado, principalmente na parte ofensiva, né? Aquela trinca lá, Flores, Brenner, para mim o melhor jogador da partida acabou sendo o jogador que joga pelo lado, me fugiu agora, jogou bem demais ontem, que eu chamei de bundudo, né, na primeira e na segunda rodada. Vou já lembrar o nome dele, calma, início de temporada, gente. Bruno Alves, exatamente. Também foi muito bem. O G2, todo mundo sabe que toca bem na bola. Coletivamente, ele deixa a desejar, né? Mas individualmente, ele acaba fazendo a diferença. Fez um gol ontem. Por sinal, o Evandro Gigante se copiou o goleiro do Flamengo ontem, né? Vocês estão aí no mesmo nível, o Hugo. Podemos dizer assim. Não, o problema com o G2 é que o G2 ele não refaz a marcação, né? Então ele fica sugando os companheiros ali que voltam para marcar, e ele fica ali na frente da área e tal, aquela coisa toda. E também essa história de que ele constrói a jogada e tal, não. Ele recebe naquela zona lá na frente, aí ninguém marcando, ele dá um tapa para o lado, tapa para o outro lado, vai para a área, essa é a jogada dele. E deu certo ontem, o Remo venceu por 3-0. Isso dá confiança, né? Isso dá confiança, tranquilidade para uns dias aí de trabalho, até na quinta-feira, quando o Remo vai voltar a campo. É importante se dizer isso também. Vencer é sempre, ó, positivo. Mas, pelo amor de Deus, dirigentes do futebol paraense, de Remo, Paysandu, Tuna Luz, que tem calendário esse ano, Castanhal, não façam um quadro comparativo, não vão se basear por esse campeonato paraense, que hoje eu estava falando com um treinador fera aí, do futebol paraense, ele me disse, cara, o nível é muito baixo, né? Eu disse, ponto para os meninos, né? Exatamente, o nível tá lá embaixo. Por falar em treinador, antes disso, dá uma cornetadazinha na arbitragem ontem, lá de Parauapebas, tá? Os dois bandeiras estavam com delay, mas não é o ex-presidente do Independente, não, é o delay que a gente fala aqui e vai sair lá na frente depois de muito tempo. Os caras conseguiram marcar no primeiro tempo 2-3 impedimentos, não, marcaram 4 impedimentos, 3 eles erraram muito e um eles ficaram na dúvida. Inclusive lance de gol, tanto pro Remo,
O jogo poderia até ser diferente, viu? Vocês influenciaram, sim, no resultado da partida. Mas, isso de temporada, vamos dar uma qualificada melhor. O Marquinho, no apito central, foi bem, segurou bem, principalmente a parte disciplinar. Chegou a pegar em certo momento, mas ficou legal. Vamos falar do Márcio Fernandes, rapaz. O torcedor bicolor tá aí apreensivo. Já sei como vai terminar essa história. Vai terminar o Márcio não falando nada, a diretoria do Paysandu dizendo que ele não foi procurado pelo Novo Horizontino e que ele fica assim no Paysandu e que o Paysandu não vai fazer leilão. É exatamente assim que vai acabar essa história. Pode ser diferente? Claro que pode, pô. No futebol tudo pode. Não era para poder tudo, mas tudo pode. Mas a verdade dos fatos que o Fala Abner apurou é o seguinte: o Márcio estava descansando, o telefone dele tocou, era o Novo Horizontino dizendo: queremos você como técnico do Novo Horizontino para o restante do Paulista e para a Série B do Campeonato Brasileiro. Você topa? Aí ele acordou assim meio: peraí, quem tá falando? Quem tá falando? É o Novo Horizontino. Aí ele disse: olha, deixa eu te falar, eu não trato isso não. Se você quiser passar alguma proposta, ligue para o meu procurador. E assim ele deu o contato do procurador. E o procurador ouviu do Novo Horizontino a mesma coisa que ouviu o Márcio Fernandes. Aí, acredito que o Márcio Fernandes fez o quê? Antes de eu falar, segue o canal. Te inscreve no canal, te inscreve. Vocês ficam mocegando aí, para o vídeo, vai lá, inscreva-se, tá aí embaixo. Aperta, plim! Aí tu te inscreve, comenta aí se tu gostou do vídeo, se tu não gostou, tá bom? Então o que acontece? Aí o Márcio Fernandes ficou: cara, a proposta financeira é melhor do que a do Paysandu que eu recebo aqui. Mas eu acabei de assinar contrato com o Paysandu. Eu tava doido para voltar a treinar aqui em Belém, cara. Porque aqui se respira futebol, torcida é fantástica nas arquibancadas, cobrança é grande. Caramba, e agora? Mas São Paulo, eu vou na mídia nacional, eu vou pra Série B e não Série C, vou ganhar mais e tô do lado de casa. Vou lá, cheirinho na nega velha em casa, volto, tomo uma folga, tomo um banho na praia em Santos, aí volto, pá. Não preciso ficar pagando passagem pra ir ver a nega velha ou pagar pra ela vir pra cá. Caramba, o que que eu faço? Até então, antes de vazar, como é que vazou? O Globo Esporte deu lá em São Paulo. E aí foi só até chegar aqui. Alguém da torcida aí do Paysandu perguntou, alguém próximo, sei lá, da diretoria, manda um zap pro presidente Maurício: presidente, e aí ele falou: cara, não tem nada disso. Ele deve ter dito, e não acredito que o Maurício deve ter mentido pro torcedor, né? Ele deve ter dito isso porque ele não tinha conhecimento. Vai que ele acabaram de ter saído da Curuzu, o cara acabou de dar treino, bateu resenha com ele, planejou alguma coisa para amanhã, para o futuro, foi embora, não sabendo de nada disso. Mas tem. E o Márcio não é obrigado a informar o Paysandu. Ele pode dizer para os caras: olha, eu não quero, beleza, receber o convite, porque tem isso. O cara tem que ter cuidado até quando ele recebe proposta. Por quê? Porque de repente acha que ele está querendo aumentar o salário, está querendo fazer leilão, está querendo, como diz lá na minha terra, se aparecer. Tinha jogador no passado que mandava fax para ele mesmo, para o clube, com o escudo do time no papel para dizer que estava sendo ganhando uma proposta para jogar. Mas hoje em dia não acredito que isso aconteça, não. O certo é que normalmente vai haver, por parte da diretoria do Paysandu, se já não houve, um chamado ao técnico, né? Dizer: e aí, professor, essa parada que tá rolando aí cria uma instabilidade junto ao torcedor, cria uma instabilidade junto ao departamento de futebol. Como é que é? O senhor tem essa proposta? O senhor vai sair? O senhor quer dizer alguma coisa? Deve ocorrer. Ou então o presidente dizer: irmão, enquanto ele não vem me falar, ele é treinador do Paysandu, o que não é o correto. Tem que ficar logo velhaco. Porque assim como os clubes descartam um treinador como jogam fora um copo plástico, clubes, Paysandu está entre eles, que ano passado fez fila de treinador na porta da Curuzu indo embora.
O treinador pode se achar no direito também de descartar o clube e dizer tchau, vamos embora. Ou não, deixa eu guardar isso aqui. Não é verdade? Isso pode ocorrer da forma mais tranquila possível. Mas o que eu acho disso? Né? O que eu penso a respeito disso? Dificilmente o Márcio Fernandes vai embora. Quais motivos? Posso estar aqui queimando a minha língua, mas quem não fala não queima a língua e muito menos acerta, não é verdade? É muito fácil você ficar aqui esperando. Deixa eu ver como é que acaba isso. Para mim, o Márcio, recém-chegado no Paysandu, tá feliz, tá? Era o sonho dele voltar para o futebol paraense. Tem um episódio com o Márcio que vai ao ar amanhã aqui no canal, tá? O Márcio, para mim, não trocaria as arquibancadas agitadas da Curuzu por um clube como o Novo Horizontino, que não tem essa massa, merece o nosso respeito, tanto é que está numa divisão acima do que a gente, aqui no Pará, mas não tem essa massa. O Márcio, com o time que tem, com o trabalho que faz, eu acho que garante o emprego dele durante o Campeonato Paraense, vai com moral para o Campeonato Brasileiro. Bento, está dizendo que o Paysandu é favorito, que o Paysandu vai ganhar o título. O Paysandu só precisa chegar na final. Chegando na final é obrigação dele. E a partir daí, final, só um ganha e vai pra briga aí. Se for repar, então, fiz o papel. Cheguei até aqui, vim trazendo renda bacana, com chance bacana. Cheguei vivo na final. Aí lá é jogo, é clássico se for o Remo e Paysandu. Se não for, aí já é campeão com braçada pelos que os outros times estão demonstrando no campeonato nesse início. Então, eu acho que o Márcio... Agora, fica aquele gostinho? Fica a alegria da valorização? Claro que fica, pô. Imagina, tu tá aqui, não tem emprego e tal, com estabilidade, né? E aí o cara vem e te convida, pô, quer trabalhar aqui? Eu te pago mais. Porra, tu olha pra trás, eu vou pedir demissão, vou perder meus direitos e tal, porra, um monte de coisa que eu ia receber, tempo de trabalho e tal. Que não é o caso do trabalhador do futebol, mas do trabalhador da vida comum. É isso que eu tô querendo... É comum, porque futebol é diferente, né? Reúne um público de massa e tal, aquela coisa toda. Então eu penso exatamente assim no que se refere ao Márcio. Então fica com aquele gostinho, né? Pô, era botar no Paulistão na Globo, nem é na Globo, né? Esse ano. Parte, né? Algumas coisas. Tá meio confuso isso, né? A gente quer assistir um campeonato, quer assistir outro. Onde é que tá? Tá no streaming ou tá estadual? Tá uma confusão isso aí. A verdade é essa. Mas, gente, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte. Penso que o Márcio realmente fica no Paysandu. Por falar no Paysandu, né? Papão volta a campo nesta quarta-feira. Irei transmitir o jogo para a Rádio Liberal. É importante dizer o seguinte. Eu escrevi na coluna que eu assino no jornal O Liberal, aos domingos e segundas-feiras, que há uma preocupação interna do preço do futebol do Paysandu nesse início de temporada. Aí o torcedor vai dizer assim, meu irmão, tem que investir mesmo, tem que fazer time logo de Série C no início do ano para chegar entrosado, fuma-se o valor. Aí o que é menos ousado e mais preocupado, não, cara, peraí. Vale tudo? Não vale não. Você não pode voltar para um limbo de justiça do trabalho, de dever às pessoas, de perder credibilidade no mercado e parará, pererê, pererê, pererê. O fato é o seguinte, a conta tá alta sim, ela é alta desde que passou do Ricardo para o Maurício, e o Maurício vai passar uma conta alta sim para o próximo que vier. É inevitável, pô. É só ver a fila de jogadores que deixaram Belém, na época, no último ano do Ricardo e no último ano do Maurício agora, que não receberam tudo e foram com uma promissóriazinha para receber depois e estão sendo pagos ou não. Pelo menos a gente não vê ninguém reclamando. Então, é alta. Mas é possível a gente dizer também o seguinte, que, desligando aqui uma ligação, que o presidente Maurício falou que não ia medir esforços para fazer o Paysandu forte esse ano para subir para a Série B. E não medir esforços
você pode analisar de várias formas. Uma delas é fazendo preço alto mesmo. Essa é a característica do Maurício. Já do outro lado, comparando com o Fábio, não preciso apresentar para vocês, né? O Fábio tem um pé no freio aí bem interessante no que diz respeito, e isso às vezes causa inclusive uma insatisfação no torcedor que acredita que ele pode ir mais, possa investir mais, pode trazer coisa melhor, entendeu? Para o clube do Remo, e de repente faz uma economia meio que, podemos dizer assim, uma economia desnecessária em alguns momentos. A Série B talvez tenha mostrado isso. Galera, essa é a nossa resenha de hoje. 15 minutinhos, eu acho que já tá bom para não alugar muito vocês. Obrigado por estarem sempre aqui com a gente. Tem uma coisa para falar. Eu ouvi algumas reclamações do nosso podcast novo que a gente está botando no ar em relação a áudio e iluminação. Nós já estamos resolvendo isso, já fizemos investimento na parte de áudio, tá? Apanhamos sim, e na parte de iluminação também. Então a gente já produziu uns 4 conteúdos, esses vão pro ar, mas depois vocês vão ver que a coisa vai ser melhor, tá bom? Obrigado pelo carinho, sempre, e te inscreve aí no nosso canal, para que a gente possa estar parceiro e dar moral pro nosso trabalho também. Se você gostar, né? Abraço!